Sejam bem-vindos ao curso de capacitação para agente patrimonial. Eu sou o professor Roberto Calegari, vou trabalhar as disciplinas de legislação e dentro dessas disciplinas, hoje o nosso primeiro tema vai ser sobre direito constitucional. O direito constitucional é um tema de extrema importância para o estudo de direito, pois a Constituição Federal é a lei mais importante de um país, é a lei que regulamenta todas as demais. E dentro desse tema, a primeira palavra que nós temos que saber é o que é constitucionalismo. Ou seja, constitucionalismo foi um movimento político-jurídico que aconteceu no mundo em que procurou-se elaborar normas constitucionais que limitasse o poder dos governantes em favor do povo. Após um breve comentário do que é constitucionalismo, nós vamos passar a discorrer sobre as nossas constituições. O país teve 7 constituições, dentre elas 4 foram promulgadas e 3 foram outorgadas. A primeira Constituição, que foi a Constituição de 1824, ela foi outorgada por Dom Pedro I. Ou seja, o regime de governo era uma monarquia. Esse regime da monarquia é aquele regime em que o poder é adquirido por sucessão hereditária e como característica desta Constituição, vamos citar apenas algumas, naturalmente não vamos esgotar o assunto sobre as características da Constituição de 1824, podemos destacar que o Estado ele era unitário, não era um Estado federado, que a religião oficial adotada em 1824 por esta Constituição outorgada por Dom Pedro I era a religião católica. Uma outra característica, a Igreja tinha forte influência nas decisões do governo. Foram criados os 4 poderes, dentre os quais o poder legislativo, executivo e judiciário, mais o poder moderador, que era também exercido pelo rei. O voto ele era censitário. O voto censitário é aquele voto em que as pessoas que participavam do pleito eleitoral, que participavam pela escolha dos seus governantes, tinha que ter um poder aquisitivo muito alto para participar de um processo eleitoral. E esta Constituição, ela foi a mais longa Constituição da história brasileira, praticamente por 64 anos. E com a proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, houve a necessidade de se elaborar um novo texto constitucional. Este texto constitucional ele foi elaborado quase que na sua totalidade por Rui Barbosa. E Rui Barbosa inspirou a nova Constituição brasileira na Constituição norte-americana, trazendo como novidade o nome do país, que passou a ser Estados Unidos do Brasil. Passamos a ser também uma federação, ou seja, união dos estados com parcela de autonomia administrativa, política e financeira, e passamos a ter 3 poderes, o executivo, o legislativo e o poder judiciário, ou seja, o poder moderador ele foi extinto. E também a religião, ela foi extinta, a religião oficial, que era a religião católica apostólica romana, e passamos a ter uma religião, um país laico, onde houve a liberdade de religião, ou seja, cada um pratica a religião ou praticava à época a religião que bem entendesse. Dentro dessa Constituição de 1891, esses fatos marcantes que aconteceu foi a extinção do poder moderador e também a oficialização do país para ser um país laico. A partir de 1891, o país foi sucumbido por novos movimentos. Um dos movimentos marcantes foi a Semana da Arte Moderna no estado de São Paulo, e também houve a necessidade de melhorar as condições do país, surgindo aí uma nova Constituição Federal, que foi em 1934. Esta Constituição, ela trouxe também alguns fatos marcantes, os quais nós vamos ver as principais características. Dentre as características dessa Constituição de 1934, foi inserido o voto feminino, ou seja, em 1932 foi elaborado um código eleitoral no qual previa que a mulher poderia votar.
E a Constituição de 1934, ela trouxe no seu bojo esse dispositivo, fazendo com que as mulheres pudessem participar da vida político-administrativa do Estado brasileiro. Praticamente, os três poderes eles foram mantidos, o poder executivo, o legislativo e o judiciário. Foi mantido a forma federativa, ou seja, a República Federativa do Brasil, a federação ela foi mantida, a união indissolúvel dos estados, e também foi criado aí com um fator marcante nessa Constituição de 1934, a criação dos direitos de segunda geração, ou seja, os direitos de segunda geração são aqueles direitos à saúde, à habitação e à moradia. Esta Constituição ela foi uma Constituição promulgada, ou seja, foi elaborada com a vontade popular, também em razão do regime que nós passávamos na época. Após a Constituição de 1934, Getúlio Vargas através do seu governo, resolveu outorgar, para aumentar o seu poder no Estado brasileiro, uma Constituição em 1937, talvez considerada assim uma das piores constituições nossas e um regime totalmente voltado para os interesses pessoais do presidente naquela época. Essa Constituição ela teve origem, ou ela foi baseada, foi fundamentada na Constituição polonesa, e ela teve um apelido de Constituição Apolaca. Esse era o apelido dessa nossa Constituição. Foi um regime ditatorial, no qual houve a diminuição dos direitos e garantias fundamentais, e também esses direitos e garantias fundamentais foi abolido o direito de greve, o mandado de segurança, a ação popular, ou seja, foi um regime ditatorial. E neste período de 1937 até 1945, o país passou pelo advento da Segunda Guerra Mundial, e com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, houve a necessidade de se elaborar uma nova Constituição Federal, que foi a Constituição de 1946. Praticamente, o mundo, nesta época, clamava por democracia, que os regimes ditatoriais passassem a ser regimes democráticos, ou seja, o mundo clamava por uma maior participação popular nas ações governamentais. Dentro dessa Constituição de 1946, ela foi totalmente inspirada na de 34, não houve muitas modificações, mas duas nós podemos considerar como modificações assim, substanciais. O primeiro ponto previa a mudança da capital federal para o Planalto Central, que aconteceu em 1960, na época do governo Juscelino Kubitschek. E surgiu também a ação direta de inconstitucionalidade nesse período de 46. A Constituição de 1946, ela foi a quinta Constituição Federal também, e naturalmente com a mudança de regime e com o golpe militar de 1964, surgiu a necessidade de elaborar uma nova Carta Constitucional. E foi uma Carta Constitucional elaborada em pleno regime militar, trazendo dentro do seu contexto o aumento do poder executivo, ou seja, os governantes tinham mais poder sobre os demais poderes, tá? A ampliação da competência da Justiça Militar, ou seja, naquela época a Justiça Militar tinha competência para julgar os delitos causados pelos civis. Dentre esses delitos podemos citar aqueles delitos ou aquelas manifestações populares em que o regime, que ia contra o regime, a vontade do regime, e a competência da Justiça Militar era para julgar esses crimes civis. E também houve nesta época uma forte participação popular pelo movimento das diretas já, que aconteceu durante esse período, na qual foi esse movimento direta já, era um clamor popular para voltar o país a ser democracia. Dentro dessa democracia surgiu aí a Constituição de 1988, que é considerada a Constituição Cidadã, que nós vamos abordar mais à frente. A nova Constituição foi considerada e conhecida como a Constituição Cidadã,
promulgada por Ulisses Guimarães em 5 de outubro de 1988, trazendo algumas modificações substanciais e ampliando os direitos sociais e as garantias individuais dos trabalhadores ou dos cidadãos. Vamos mudar esse pedacinho aí, tá? Após esse movimento das diretas já, Ulisses Guimarães promulgou a nova Constituição em 5 de outubro de 1988 e esta Constituição trouxe como modificações substanciais a ampliação dos direitos e garantias fundamentais e também dos direitos sociais. A Constituição de 1988 foi considerada uma Constituição cidadã e dentre esses direitos e garantias fundamentais que trouxe no texto constitucional, vamos botar aqui. A Constituição de 1988 foi considerada uma Constituição cidadã e dentre esses direitos e garantias fundamentais que veio dentro do texto constitucional, que foi contemplado no texto constitucional, houve aí uma ampliação dos direitos e garantias fundamentais e dos direitos sociais. E dentre esses direitos nós vamos trazer um próximo tópico da nossa disciplina, que são os remédios constitucionais. Após o movimento das diretas já, que aconteceu por clamor popular, surgiu a necessidade de se elaborar um novo texto constitucional. Então, em 1988, exatamente em 5 de outubro de 1988, foi elaborado um novo texto constitucional, trazendo principalmente a ampliação dos direitos sociais e dos direitos e garantias fundamentais. Entretanto, o Estado brasileiro ele tem seus princípios fundamentais, os quais nós vamos discorrer aqui, faz parte do artigo 1º da Constituição brasileira. Ou seja, a razão de ser do Estado brasileiro está contemplada entre o artigo 1º e o 4º da Constituição brasileira. Dentre esses direitos fundamentais que o Estado tem, o artigo 1º da Constituição Federal, ele traduz que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Ou seja, o que é um Estado democrático de direito? É aquele Estado onde há a liberdade de expressão por parte da sua população. É aquele Estado na qual os governantes devem ouvir o clamor popular e devem ouvir a voz do povo. Estamos aí recentemente com vários movimentos onde fica bem expresso o Estado Democrático de Direito, são esses movimentos que aconteceram recentemente no Estado brasileiro. E dentro dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, o primeiro fundamento é no tocante à soberania. O que é a soberania? A soberania é o governante ouvir o clamor popular. Nós, quando elegemos alguém, nós queremos que aquela pessoa nos represente e represente as causas sociais, represente as causas da sociedade, represente realmente a vontade do povo. Então, a soberania é o primeiro fundamento. Como segundo fundamento, é a cidadania, ou seja, o cidadão ele tem que ter o direito dos direitos sociais serem reivindicados, serem ampliados, serem colocados à disposição da população. Também a dignidade da pessoa humana, nós vivemos com dignidade. A dignidade ela traduz que você deve ter um emprego condizente, que você deve ter uma condição social condizente, que você tem que ter a liberdade de escolher a sua própria profissão, que você deve ter também, dentro desse direito de dignidade da pessoa humana, a tranquilidade de ir e vir, ou seja, o Estado tem que garantir o seu direito de ir e vir. Também os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, ou seja, podemos exercer a profissão livremente que quisermos, desde que estejamos capacitados para exercê-la. Essa dignidade, os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa, traduz que o povo ele tem que realmente buscar, dentro do contexto social, o que é melhor para ele no tocante às profissões. E aí, um dos fundamentos importantíssimos é a questão do pluralismo político, que é o 5º fundamento,
e essa dimensão de partidos políticos que nós temos, na qual cada um tem aí a sua doutrina, a sua política interna, e nós somos livres para escolher os nossos representantes nessa gama de partido político, porque para você concorrer a um pleito eleitoral ou a um cargo eletivo, você tem que estar registrado numa agremiação política. Dentre esses direitos fundamentais, o artigo 1º traz que todo poder emana do povo, tá? Que exerce por meio de quem? De representantes eleitos, diretamente ou indiretamente, nos termos da nossa própria Constituição. Ou seja, nós escolhemos nossos representantes, nós escolhemos nossos prefeitos, nossos governadores, nosso presidente, escolhemos nossos deputados e os nossos senadores, e também os nossos vereadores dentro do município. Entretanto, cada um tem a sua função principal, cada um tem a sua missão institucional, tem a sua missão constitucional. Por exemplo, os deputados federais, eles representam o povo, os senadores representam o Estado. Hoje, o Estado brasileiro, na área federal, são 513 deputados, são 81 senadores. Por que isso aí? Porque a República Federativa do Brasil, ela é composta, essa nossa federação, ela é composta de 26 estados mais o Distrito Federal. São 3 senadores por cada ente federativo. E os deputados são escolhidos de acordo com a proporcionalidade que há dentro do sistema eleitoral. O Brasil, por sua vez, manteve essa nossa nova Constituição de 88, ela manteve os 3 poderes, dizendo que os poderes são independentes e harmônicos entre si, o poder legislativo, o executivo e o judiciário. Não pode haver discordância entre os poderes. Cada um deve cumprir a sua missão constitucional em prol de quem? Da coletividade da nossa própria população. Então, os poderes, por serem harmônicos e independentes entre si, têm as suas autonomias administrativas, legislativa e até orçamentária. O país também ele tem alguns objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. São aí 4 objetivos que a essência do Estado está praticamente dentro desse objetivo. O que nós temos que fazer para melhorar as condições da nossa população? O que o governo tem que fazer para melhorar as condições da população? Dentre os objetivos, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Ou seja, a solidariedade e a justiça dentro da nossa sociedade faz parte dos fundamentos da República Federativa do Brasil. São objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Essa sociedade livre, justa e solidária, eu deixo aqui a cargo de cada um para refletir se realmente o Estado brasileiro, o governo brasileiro, por sua vez, está cumprindo este dispositivo previsto no artigo 3º da Constituição Federal. Um segundo objetivo fundamental é garantir o desenvolvimento nacional, é garantir o crescimento das indústrias. Também deixo a cargo dos senhores para saber, será que nós estamos garantindo o desenvolvimento nacional, que o Estado brasileiro, que o governo brasileiro, através de políticas públicas para o desenvolvimento, está garantindo aí a sobrevivência das nossas indústrias? Nós não estamos perdendo a competição para o mercado internacional? Será que isso aí não está acontecendo hoje no Estado? Será que o Estado brasileiro está hoje garantindo esse direito fundamental, cumprindo esse objetivo fundamental? E também um outro objetivo fundamental da República Federativa é erradicar a pobreza e a marginalização, reduzindo aí as desigualdades sociais e regionais. Olha que a amplitude das ações governamentais tem que ser realmente voltadas para atingir os objetivos fundamentais da República. Esse é o papel do governante. Erradicar a pobreza, a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais. Hoje nós estamos cumprindo esse dispositivo. Tudo isso aí são questões que fiquem abertas para uma discussão posterior entre nós que somos integrantes aí do curso. Entretanto, mais um objetivo é promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor e qualquer outra forma de discriminação. Ou seja, o Estado brasileiro é a garantia para todos,
deve ser promovida para o Estado com uma boa educação, com uma boa saúde, por condições de trabalho, por condições de moradias adequadas, tá? Por até condições de lazer, mas também eu deixo um pré-questionamento para nós todos. Será que o Estado hoje está cumprindo esse papel social, está cumprindo esse objetivo fundamental, que é garantir, promover o bem de todos, independente de cor, de sexo, de raça e sem qualquer outro tipo de discriminação? Será que quando nós enfrentamos uma fila no Sistema Único de Saúde já não é uma discriminação? Será que o Estado, ao instituir cotas para A, B, C ou D, ele não está discriminando os demais que fazem parte da sociedade? Então isso é importante para a gente refletir sobre a questão se o Estado brasileiro está realmente atingindo os seus objetivos fundamentais previstos no dispositivo 3º da Constituição Federal. E a República, por sua vez, a República Federativa do Brasil, contempla no seu artigo 4º que vai reger-se nas suas relações internacionais por alguns princípios, dentre eles a independência nacional, ou seja, respeitar a independência dos outros estados, a prevalência dos direitos humanos, principalmente no tocante à questão da discriminação, a autodeterminação dos povos. Então, os povos têm que ser autodeterminados, têm que buscar realmente as suas ações governamentais para tratar com melhor interesse no campo internacional o interesse interno da sua população, não intervir em outros estados ou em outros países, a igualdade entre os estados. Então, o mesmo tratamento que o governo brasileiro dá para um estado da África, ele deve dar, por exemplo, para os Estados Unidos. E também solução pacífica dos conflitos, buscando até no campo da diplomacia. O Brasil, ele traz dentro da sua política do campo internacional que todos os conflitos devem ser resolvidos no campo diplomático, não voltados aí para as guerras que estão acontecendo, principalmente ali na região do Oriente Médio. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. Então, realmente, o artigo 5º da Constituição também, ele traz que terrorismo e racismo é crime de natureza inafiançável, e cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e a concessão de asilo político. Isso aí são alguns tópicos do artigo 4º que o país traz no campo internacional. Mas dentro desses direitos do artigo 1º, que são os princípios fundamentais, que vem contemplado no artigo 1º ao 4º da Constituição, a nossa Constituição também ela traz no seu artigo 5º, são os direitos e garantias fundamentais, que o bojo do artigo 5º ou o caput do artigo 5º traz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade nos termos da Constituição. Ou seja, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Dentro do artigo 5º, nós vamos comentar sobre os remédios constitucionais, que são aí direitos e garantias fundamentais que o cidadão tem amparado pela norma constitucional. Então, dentre os remédios constitucionais, vamos trazer aí os breves comentários sobre mandado de segurança, habeas corpus, mandado de injunção, ação popular, mandado de segurança coletivo e os demais temas envolvendo o artigo 5º, falaremos no decorrer do nosso curso ou traremos as informações que são previstas também no decorrer da nossa disciplina. O artigo 5º, de suma importância, que trouxe aí um ganho para a sociedade, são os direitos e garantias fundamentais. Dentre os direitos e garantias fundamentais, a figura dos remédios constitucionais. Vamos fazer algumas considerações sobre os remédios constitucionais, que hoje traz uma garantia mais ampla para o direito do cidadão. Dentre os remédios constitucionais, vamos começar a comentar sobre o habeas corpus, trazendo um conceito e algumas considerações sobre esse dispositivo. Então, o que vem a ser o habeas corpus?
O habeas corpus ele é impetrado sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso do poder da autoridade administrativa ou da autoridade policial. Então, nós impetramos o habeas corpus quando esse direito de ir e vir ele está sendo obstruído por uma determinada autoridade. Ele pode ser impetrado pela própria pessoa, por menores, por estrangeiros, ou seja, o habeas corpus é um remédio constitucional, na realidade, dentro desse artigo 5º, que é de fundamental importância para o cidadão exercer o seu direito de liberdade. O segundo remédio constitucional é o mandado de segurança, que serve para proteger o direito líquido e certo do cidadão, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso do poder for autoridade pública ou agente, pessoa jurídica, no exercício de atribuições do poder público. O mandado de segurança, ele também pode ser um mandado de segurança de natureza coletiva, que é o instrumento que visa proteger o direito líquido e certo de uma coletividade, também quanto ao ato ou abuso de autoridade ou de agente jurídico no exercício das atribuições do poder público. A legitimidade para impetrar mandado de segurança coletivo cabe a organizações sindicais ou a partidos políticos com pelo menos um ano, que tem um ano de constituição, ou seja, constituída há pelo menos um ano, e tenha pelo menos um representante no Congresso Nacional. O objetivo, naturalmente, quando um sindicato entra com mandado de segurança coletivo, é defender os interesses dos seus sindicatos ou dos seus associados. Há um terceiro remédio constitucional, que chama-se mandado de injunção, é sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à própria cidadania. Esse mandado de injunção pode ser impetrado por qualquer pessoa, pode ser impetrado por pessoa física ou jurídica, sempre através da figura do advogado, que é o representante legal. Então, o habeas corpus pode ser impetrado por qualquer pessoa, o mandado de segurança também, mandado de segurança individual, qualquer pessoa física ou jurídica pode impetrar, mas também somente através de advogados, e o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por sindicatos ou por partidos políticos com representação no Congresso Nacional, e o mandado de injunção também qualquer pessoa pode impetrar, mas sempre através da figura do advogado. Ou seja, somente o habeas corpus, que não há necessidade da figura do advogado para impetrar. Ainda há o habeas data, que é para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante. Essas informações são aquelas informações registradas nos bancos do poder público. Agora nós temos aí a lei de informações que regulamentou esta parte e melhorou bem no tocante às informações que nós entramos para requerer via habeas data. Ou seja, a propositura dessa ação ela é uma ação de natureza personalíssima. Somente a pessoa interessada poderá impetrar um habeas data para buscar, junto ao poder público, algumas anotações, algumas informações relativas à sua própria pessoa. Temos também a figura da ação popular, que visa aí a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural do Estado brasileiro. Então, essa ação popular ela é promovida, aí a propositura da ação cabe a qualquer cidadão brasileiro no exercício de seus direitos políticos. Ou seja, quando nós estamos no exercício dos nossos direitos políticos, são aqueles direitos que nós temos de participar dentro do Estado brasileiro, de escolher nossos governantes, ou nós temos a capacidade eleitoral. Então, só quem pode entrar com essa ação popular são aquelas pessoas que estão em pleno exercício dos seus direitos políticos.
Isso aí são os remédios constitucionais que faz parte do nosso tema de direito constitucional e que dentro do artigo 5º da Constituição Federal são considerados de fundamentais importância para o exercício do nosso direito de liberdade, do nosso direito de informações, do nosso direito de participar dos concursos públicos, por exemplo, né? E também do nosso direito de sermos representados pelas nossas entidades de classe. Através desses temas, hoje nós encerramos aí e esgotamos parte apenas do assunto de direito constitucional, trazendo para as próximas aulas, naturalmente, as informações necessárias para o desenvolvimento do curso de capacitação para agente patrimonial no decorrer do nosso período em que vamos ministrar a matéria de legislação. Sendo assim, eu dou encerrado essa questão de direito constitucional, mas ressaltando que o assunto não foi esgotado. Os demais assuntos pertinentes ao direito constitucional nós vamos desenvolvê-los no decorrer do nosso curso, através dos nossos debates, através dos nossos fóruns e através dos exercícios que eu vou propor a todos vocês para que a gente possa acompanhar esta matéria e também tornar o direito constitucional como uma matéria atuante no nosso dia a dia. Porque o direito constitucional é aquele direito que limita a ação do Estado em favor da sua coletividade, em favor da sua população. Muito obrigado a todos.